Olá, pessoal. Dia das Crianças chegando. Como tá a tua criança interior? Como tá você, criança, né? São temáticas aí que a gente traz sempre à tona. Vamos falar aqui um oi pro Jorge. Olá, Metamorfose no ar. Aqui Jorge Bonfim. Muito satisfeito por mais essa oportunidade de falar sobre vida, sobre seres humanos e esse lado infantil, criança do ser humano, ou quem sabe da vida. E bora lá, vamos virar borboleta. Opa! E a nossa convidada, Natália, que é psicanalista, ela vai falar para vocês depois todas as áreas dela, ela vai falar muito sobre criança aqui pra gente. Tudo bom, Natália? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês e ter essa oportunidade no dia de hoje. E a Natália vai trazer aqui bastante assunto pra gente a respeito da criança, né? Quem que é esse ser que a gente acha que vai embora da gente, essa fase que a gente imagina que vai embora, que ela passa, mas ela continua, ela só vai se transformando, né? Ela vai fazendo uma metamorfose ali dentro da gente, ali como que acontece isso. Natália, vamos começar já colocando na fogueira, Jorge. As perguntas. Maravilhoso! No último foi assim, tava se apresentando, de repente ela me jogou numa fogueira. Vamos É bom que Ela é rápida, ela é ligeira, esperta. ela é muito rápida. Você já tá preparada? Já, minha criança tá aqui saltitante. Já tá pulando Já. aí. Vamos lá então. Natália, o que é ser criança pra você? Natália é psicanalista, hein, ó. Bom, ser criança faz parte aí da nossa essência, né? Então não tem como a gente fugir dessa criança. A gente escuta muito que essa criança a gente tem que crescer, tem que evoluir, tem que ser adultos, e a gente deixa essa criança de lado aí, né? Então, mas ela tá aqui do meu lado, saltitante, super feliz de estar aqui. Era um sonho de infância, ser apresentadora, e falar, e cantar. E eu estou realizando o sonho dessa criança no dia de hoje. Então, a gente pode, ao longo da vida, trazer muitas coisas que ficaram esquecidas da nossa infância. A Natália, uma vez, né, que a gente foi fazer um programa na rádio, ela falou dessa criança dela que adora um microfone, queria cantar no microfone, Sim. queria apresentar programa, queria ser a Xuxa. Sim, eu participei de alguns programas quando eu era criança, né? E adorava desfilar, essa coisa toda. Então, hoje a minha criança está aqui do meu lado sorrindo e dizendo: olha, você está aí na rádio. Conseguimos! Isso, exatamente. Conseguimos. E Natália, vamos colocar, a gente está falando dessa questão, né, da criança que a gente tem, que acompanha a gente na fase adulta, não tem como a gente falar, passou a fase, a criança ela ficou esquecida, colocamos ela dentro do armarinho, dentro da gaveta, viemos para a fase adolescente, depois a gente esquece o adolescente, e a gente inicia a fase adulta e neutraliza essas fases que a gente teve. Para você, essa criança, qual a importância dela na fase adulta? A gente resgatar ela, tá caminhando com ela junto, lá, o que ela pode trazer de benefícios para o adulto? Nossa, são muitos benefícios, porque imagina como uma criança que sorri, que brinca, que se diverte, que toma um sorvete, que faz aí travessuras e tudo mais. Imagina a gente trazer ela para o nosso dia a dia. Quanta leveza, né? A gente ia viver muito mais tranquilos, ia sorrir mais, ia brincar mais. Não ia ficar tão rígido, né? Ficar ali naquela posição só do adulto que tem que acordar e tem que trabalhar e tem que executar. Imagina se a gente conseguisse ao longo do dia aí colocar essa criança nas nossas funções, né? Nas obrigações aí do dia a dia. É esse o exercício, Natália. O exercício prático é permitir que um pequeno momento, como você falou, que por você estar no microfone falando, você falou, minha criança está aqui do meu lado. E aí eu fico fazendo análises infantis e parece que você está falando de uma outra pessoa. Ela está aqui do meu lado, ela está do lado de fora, ela está aqui. Um espírito, um ser. Mas não você está falando de você. Sim. Então você está se autoanalisando. Ó, minha criança, que é um sentimento, que é uma memória, que talvez, não estou dizendo que mas pode ser uma frustração,
né, eu não consegui realizar isso, mas você conscientemente diz que quando você pega no microfone e se comunica, ela está aqui. E ela é você mesma. Ela, na verdade, ela é tua mente, tua emoção, tua vida. E eu poderia fazer esse exercício de pensar assim, poxa, eu não realizei isso quando eu era criança, mas eu tinha esse sonho, eu adorava brincar disso, eu gosto de ir para parque de diversão, até hoje eu sou criança nisso, eu vou, mas eu consigo identificar isso, parece que eu estou em outro mundo, eu saio, o povo fala que parece que eu tô virado, possuído com alguma coisa. E eu acho que é isso que você falou, assim, minha criança vem muito intensa, porque é desde pequenininho, mas eu posso fazer isso com um sorvete que eu gostava quando era criança e talvez hoje eu não como mais doce porque eu quero estar com o corpo em forma. E aí nisso eu me tornei um adulto ranzinza, porque eu priorizei meu corpo, mas quando eu trago essa memória consciente, porque pode estar rolando isso inconsciente também, eu não estou aproveitando disso, eu não sei se eu estou sendo claro, mas eu posso estar com a minha criança aqui, mas eu não estou vivenciando ela, rindo, brincando, não sei o quê, mas eu achei muito curioso você falar isso, não, ela está aqui agora, comigo no microfone, falei, pô, isso foi um lance, ela está dançando. Foi um lance de consciência, ela trouxe a criança dela para consciência. É isso, eu posso organizar um dia e ter um momentinho de criança e estar em consciência com ela, em unidade com ela, olhando. Com certeza. O tempo todo a gente pode trazer a nossa criança. Então eu como mãe hoje, que tenho aí meus 3 pintinhos em casa, né, tem coisas que eu não pude realizar enquanto criança, que eu olho para eles e eu falo, nossa, então eu vou realizar junto com eles. Então eu trago minha criança para brincar junto. Ela que vai lá para a terra, que vai se lambuzar, que vai fazer as travessuras, vai andar de patins, vai fazer as brincadeiras e tudo mais. Imagina que a gente pode também levar para várias situações difíceis nas nossas vidas, né? Isso é o exercício de trazer tudo que a gente vivencia está no nosso inconsciente, fica lá. Né, todas as memórias, é como aquele desenho, né, do Divertidamente, toda aquela galera que mora dentro da gente. A nossa criança, ela também faz parte disso, ela está lá naquela torre de comando ali, mas às vezes a gente coloca ela amarradinha numa cadeira e não deixa ela vir à tona. Então assim, a gente pode, coisas pequenas no dia a dia. Essa fase que você falou, né, de eu aproveito os meus filhos para brincar, é bem curioso, porque o meu pai, ele conta pra gente, né, que na infância dele, ele não tinha brinquedo, ele começou a trabalhar muito cedo para as coisas, tudo. Ele é o caçula de 11, então você imagina a escadinha que tinha ali. E ele teve 2 meninas, e ele comprava pra gente carrinho, ferrorama. O pessoal não vai saber muito bem o que é ferrorama, mas igual eu com a locadora no último. Eu, com 1 ano de idade, eu tinha um ferrorama. Não sabia nem o que era. E meu pai tinha um ciúmes daquilo. E ele comprava, não era bem pra gente, era pra criança dele. E hoje ele aproveita muito a questão também com os netos. Porque na época dele não tinha trenzinho para passear com o personagem. Não tinha parque de diversão para ir com tanta facilidade. E hoje ele fala assim, eu uso a desculpa de que eu tô acompanhando os netos. Tem uma desculpinha ali. E eu uso para poder trazer essa questão da criança, Sim. né? Então, olha quanto adulto aí, né, que acabou anulando um pouco a criança durante uma fase, e alguns ainda, né, com uma certa consciência, ou sei lá, de forma até inconsciente, vem trazendo isso para poder trazer um pouquinho de leveza, né, para a vida. E eu acho bem interessante essa questão do meu pai, que ele fala assim, na minha época não tinha, então eu aproveito agora. Naquela época não tinha tal coisa, eu não conseguia andar nesses trenzinhos, em determinados brinquedos. Montanha-russa, meu pai acho que nunca tinha ido numa montanha-russa. Aí ele aproveita dos netos, vamos, vai com você. Quando na realidade assim, vamos com o vô, né, pra poder ter uma desculpa aqui, pra não ficar tão feio as coisas. E ele aproveita, e você vê, né, a criança tá ali ainda, né, ela tá querendo gritar ali, pelo amor de Deus, brinca comigo, vamos brincar, vamos se divertir, vamos trazer leveza. Você pega bastante casos assim nos atendimentos? Sim, a grande maioria, né? O que a gente percebe é que essas faltas, né, da infância aí, elas refletem na vida adulta. Então é por questão de segurança, é por questão de reconhecimento, ou fica lá, né, nos traumas vividos na infância.
Então, até eu falo muito que tem um colega psicanalista que é muito bacana e que essa frase para mim é a melhor, que a nossa vida adulta ela não é tão adulta assim. Ela é regida por restos e rastros da nossa infância. Então, isso para mim é muito claro todos os dias. Então, a gente fica tentando atualizar tudo aquilo que a gente já viveu lá na nossa infância, de alguma forma. Ou para resgatar, ou para trazer para o nível de consciência, ou para movimentar. Eu acho que a criança ela nunca sai do nosso lado, ela sempre está do nosso lado. É que a gente às vezes não enxerga que ela está ali. Né? A gente olha e fala, opa, hoje eu sou adulta, eu não tenho que viver mais isso, eu não tenho que brincar, eu não posso permitir, né, sentar num parque, tirar aí o sapato e colocar os pés na grama e tomar um sorvete e se lambuzar, sujou, não tem problema. Então a gente fica muito no adulto, né, na rigidez. Isso a gente vê bastante na questão das emoções, né? Porque adulto não pode chorar, adulto não pode dar um surtinho de vez em quando, que você tem que estar sempre ali, né? Montadinho, arrumadinho, Sim. Tudo certinho. Então você não pode. Isso são crenças, né? São regras que vêm ali da tua infância de engole o choro, não pode chorar, você tem que mostrar que você é forte o tempo todo. E aí a nossa vida adulta, ela começa a ficar pesada, porque a gente tem que manter sempre essa postura, né? Sempre esse olhar de eu não posso chorar, o que vão achar de mim, porque se eu chorar aqui, as pessoas podem não me respeitar mais. E aí como que eu vou fazer, quando na realidade a gente realmente deveria, né, se libertar mais, soltar. Eu não sei você, não sei o Jorge lá também no instituto, nos atendimentos. Eu venho atendendo muitas pessoas que não lembram da infância. Tipo assim, nossa, mas você não consegue buscar uma recordação da infância? Não consigo. Você vem pegando bastante isso? Muito. A grande maioria não se lembra. E aí o exercício é se conectar com essa criança. Ela está ali. Ela está adormecida realmente ali, mas ela está ali. E a gente se conectar. E essas pequenas coisas no dia a dia faz a gente se conectar com essa criança. Porque pra mim, eu vejo, né? É muito fácil eu voltar pra minha infância e eu lembrar de detalhes de muita coisa. Parece que até eu tenho muita memória olfativa de infância, né? Aquelas memórias afetivas de um cheiro de um bolo, o cheiro da chuva, né? Chegando... Sim. Da terra ali, então eu tenho muito disso. E quando as pessoas falam pra mim assim, mas eu não tenho lembrança nenhuma, eu falo assim, como assim? Você não tem lembrança do cheiro da casa da avó? Que eu falo assim, a casa da avó tinha cheiro, você sabia que você estava ali dentro. E as pessoas colocam, eu não tenho lembrança nenhuma, eu não consigo lembrar de uma brincadeira, de um momento de alegria, nada. E pra mim, eu falo assim, mas gente... Aí eu fico pensando, né? Por que essa pessoa bloqueou tanto essa fase tão maravilhosa de tanto aprendizado ali, né? De tanta base, que pra mim a fase da infância, ela traz muita base. E como que você lida com isso lá? Eu peço para as pessoas olharem foto. Sim, álbum de fotografia, a gente tenta fazer exercícios, né, para tentar se lembrar, até não vira lembrança em si, mas imagina você indo para um parque de diversão, né, qual seria a sua primeira reação? E eu brinco muito que hoje você é adulta, mas imagina uma fase da sua vida, pega uma fotografia, você com 4 ou 5 anos de idade, dá a mãozinha para essa sua criança de 4 ou 5 anos. Você vai levar ela para o parque de diversões hoje. E você vai dizer para ela que ela pode se divertir, que ela pode entrar, ela pode brincar, que ela não tem que se preocupar com nada, porque hoje é você que vai cuidar dela. Fica a dica, né? Vamos mexer nas nossas fotos. Revirar. E fazer esse exercício. Eu acho que é legal esse nosso encontro aqui, é trazer essa ideia prática, porque... Para algumas pessoas eu percebo que esse lado mais terapêutico, porque isso é terapia pura, né? É difícil, é como se fosse algo assim quase inacessível. Igual como algumas pessoas dizem, não consigo meditar, já tem um bloqueio aí, né? Não consigo olhar para dentro, não consigo fazer terapia. Mas ouvindo vocês falarem, eu entendo que a terapia
tá aqui, né? Tá muito acessível. Não é eu estar só num consultório. O consultório vai me alertar, vai me trazer a consciência, vai me dar técnica. Mas olhar a foto é mexer nessa criança. Isso é muito interessante. Eu fiz esses dias. Eu fiquei aqui refletindo, será que... Porque, assim, meu contato com as pessoas nesse lado mais terapêutico é com a numerologia, né? Eu não sei se eu mexo tanto nesse lado criança, assim. Eu acho que fica bem alguma coisa do autoconhecimento, mas meio quadradinho, meio lógico demais. Eu sinto emoção ouvindo vocês. Eu acho que criança é emoção pura, né? Total. Eu ia botar pra fora. Eu tô aqui analisando isso, que talvez no meu dia a dia aconteça. Esses dias eu peguei foto com meu pai, eu tenho pouquíssima lembrança do meu pai, assim, eu tive pouca convivência com meu pai, mas me dá uma emoção eu pensar nesse... É quase que um tropeço, né? Porque quando a gente não acessa a memória, pode estar guardada numa caixinha, né? É quase um tropeço, assim, mas é verdade. Eu tô me colocando nesse... Como eu não encontrei alguém que eu atendo, eu pensei, será que eu vivi isso? Eu acho que eu vivi isso. E funciona assim, Tati, funciona. Às vezes dá uma lembrança meio doída também, que eu acho que talvez esteja no lugar onde a criança tá frustrada, a criança tá querendo e não teve ou nem tá conseguindo ter, sei lá. Sim, porque a gente acessa os sentimentos, né? É legal. E aí a gente tem a oportunidade de ressignificar quando vem pra cá, né? Mas tem que ser consciente, eu acho, não é? Porque eu também tô fazendo um exercício aqui, ouvindo vocês conversarem. Aí quando você falou do seu pai, eu tentei costurar com o que a gente falou da consciência, do que está no inconsciente. Aí eu me fiz essa pergunta, será que ele sabe que ele está acessando essa criança, ou pode ser um momento de fuga? Assim, a criança está sendo acessada, mas não com consciência, não com uma construção de um bem-estar com isso, mas de um momento de fuga. Eu tive um prazer ali, mas de repente eu voltei para aquela minha vida difícil, amarga. É quase que, ainda bem que não é, mas é quase que usar um entorpecente. Assim, eu estou fazendo da criança um entorpecente e não sei. Eu tenho um momento de prazer com um terceiro. Pode ser isso que eu tô falando? Eu tô analisando louco. Aí essa criança vem, mas de repente, como eu não tenho consciência, eu não usufruo isso para uma construção de uma nova vida, que eu entendo que essa criança vem também querendo me conduzir para um lugar melhor, não só para me trazer um analgésico. Agora, quando eu uso isso para consciência, talvez pegar esse pai e falar, olha, o senhor tá com essa criança, precisa fazer isso mais vezes, e trazendo essa lucidez para o que está acontecendo, isso pode se tornar uma base nova de vida daqui para frente. Pode acontecer isso? Ser só um entorpecente ou um analgésico, ou ser uma base de vida? Pode, por isso que a gente aprende por repetição. Então a gente aprende, vai introjetando várias coisas no nosso inconsciente. O nosso inconsciente está sempre alerta. Né? A gente não tem como fugir disso. Então, tudo que a gente está recebendo de informação, o nosso inconsciente ele também está recebendo. Eu brinco sempre que como a gente aprende que 2 mais 2 é 4. De tanto que lá a professora, na nossa infância, repetiu que 2 mais 2 é 4. Hoje a gente nunca mais vai esquecer dessa informação. Né? Pode passar aí muitos anos, a gente sabe que 2 mais 2 é 4. De tanto que isso foi introjetado no nosso inconsciente, por repetição. Né? Então a gente está lá, a informação está no inconsciente, né? A gente também traz para a consciência. Agora imagina a gente introjetar aí sentimentos, né, positivos, né, e sentimentos negativos também. Então quando a gente diz para uma criança, engole o choro, né? Então muito, né, que a gente ouvia na infância, menino não chora, né? Menino tem que ser forte. Mas e aí, o que ele vai fazer com esse sentimento de tristeza? Ele vai virar um adulto que vai ter dificuldade para trabalhar com suas emoções? Ele também vai sentir vontade de chorar. Então, não é lícito ele chorar nunca na vida dele? E o que ele vai fazer com tudo isso lá atrás? E aí ele não consegue lidar nem com o sentimento dele e nem compreender o do outro. Exato.
Porque na cabeça dele o sentimento não é nada. Então aí vai vir a cabeça assim, nossa, ele é frio, ele não consegue entender o sentimento do outro, ele não tem empatia pelas pessoas. Mas é o choro que ele engoliu durante toda a infância ali, né? Ele não consegue ter empatia com o que o outro está sentindo ali. E isso, quando a criança vem inconsciente, como esse momento com outra criança, essa criança ela pode vir vilã também? Porque aqui é um exemplo amargo que ela deu. Ela pode vir vilã, ela pode vir trazendo alguma coisa ruim à tona também? Claro, ela vai trazer movimento. Criança é movimento, né? Tanto para os sentimentos positivos como para aqueles sentimentos que são muitas vezes, né, ditos aí que eles não são tão bons, mas sim, a gente pode chorar, a gente sente raiva. É só acessando ele, tem que acessar isso primeiro, né? Todos nós sentimos raiva, sentimos inveja. A inveja faz parte da humanidade desde então. Provavelmente sentíamos inveja lá no tempo das cavernas, quando a gente olhava aquele, né, homem das cavernas mais forte que a gente, que conquistava e que tinha mais alimento. Então isso é desde os primórdios da humanidade. A gente sente inveja, mas a gente não fala sobre inveja. Nós fomos castrados nesse sentido, mas é verdade. Me veio uma outra coisa na cabeça. Mas pode essa criança também ser uma fuga que ela veio ruim, ela veio vilã, mas não é de uma pessoa amarga? Por exemplo, a Tati deu um exemplo aqui de uma pessoa que teve que a maioria de nós começou a trabalhar cedo, assumiu responsabilidades, e isso vai cansando, e de repente explode um sei lá o que nessa pessoa de não querer mais esse monte de responsabilidade. Eu não quero mais. E eu já ouvi histórias assim de pessoas que abriram mão da vida, mas meio de uma forma irresponsável, né? Voltou pro zero, passa fome, não tem, a estrutura da vida foi pro chão, desabou, porque falei, não quero mais nada disso. Isso eu acho que é uma reação infantil, não é? Como eu era criança lá, eu não tinha essa responsabilidade. Sim. E isso agora tá me enchendo o saco, eu não quero mais ter. A criança pode ter uma explosão dessa, mas é problema, né? O tratamento... Quem que faz birra? Quem bate o pé no chão e fala, não quero, não vou, não estou afim. Ele pegou o meu brinquedo, não vou devolver, não vou emprestar, não quero mais, não estou com vontade. Vai tomar banho, não quero. É a criança que bate o pé e que faz birra. E ela vem justamente em alguns momentos das nossas vidas para trazer despertar de consciência. Exatamente a metamorfose que a gente precisa. Então vem mexer com as nossas profundezas. E ela vem assim, ela faz exatamente esse movimento da criança que está chateada, que não foi atendida nas suas necessidades e nas suas expectativas. Agora o Jorge vai olhar, ele que trabalhou na parte empresa. Tô pensando em fazer pegadinha, fazer pegadinha com ela. Ele vai entrar pra parte assim da empresa, que ele trabalhou bastante, assim, não tinha aqueles que na reunião alguém falava alguma coisa e já fazia assim, claro. Não concordava. Ou então, olha, esse aqui vai ser promovido. A pessoa já torcia o bico. A criança que está respondendo. As empresas são os grandes jardins de infância. E a gente tem a oportunidade de atualizar o tempo todo. Quando a gente tem esse olhar de, né, realmente acessar a criança, a gente vai observar a criança do outro o tempo todo. Nas manifestações, nos pensamentos, nos sentimentos. Ela está ali do lado. A gente imaginar como um ser à parte, ou como um pensamento, um sentimento, mas ela está aí, eu quero ser vista. Me olha, eu preciso desse reconhecimento. Isso é a criança. É meio doido, né? Você pensar, né? Você olhar assim, aí você começa a reconhecer a criança de cada um dentro de uma reunião. Aquele que não concorda com nada, aquele que quer falar, porque de repente na infância, né, não conseguiu se expressar, e ali numa reunião ele tenta também e acaba repetindo, né, muitas vezes acaba ficando frustrado. Aquele que não fala, né, não pode sentir raiva, ele não pode sentir inveja, ele não pode sentir nada naquele momento, ele acaba guardando tudo para ele, acaba se fechando. Aquela criança que fica quietinha, né, no canto, o apático nas reuniões, que é aquele que aprendeu, não fala nada. Você tem que respeitar todo mundo. Você é o último a falar, só responde se alguém te perguntar alguma coisa. Tem o mimado também.
Ele só tem boca, mas ele não tem ouvido, né? Ele não tá ouvindo nada, mas ele quer falar aquilo que... Pode dizer, tudo já foi explicado, mas ele quer falar aquilo que é a vontade que ele tem, que eu acho que a criança chorando, gritando. É o reconhecimento. Na realidade, todos nós buscamos esse reconhecimento. Sim, a gente quer ser visto. É como ele se movimenta, né? Sim. E aí a gente falou da criança, né? Que tá ali do nosso lado, que tá acompanhando a gente o tempo todo, às vezes, né, desabrocha um pouco mais do que a gente. Eu gosto muito de trabalhar essa parte de criança. Mas, Tati, eu vou... E você? Ó, eu adoro montanha-russa até hoje, eu fico possuído. Ela falou que adora o microfone. E você, como quando criança? Ai, gente, eu sempre fui muito arteira, eu sempre fui meio moleque. O negócio era jogar bola, era andar de carrinho de rolemã, era carrinho... Eu não gostava de boneca. De jeito nenhum. Cada vez que eu abri presente era uma boneca e falava... Só que é interessante porque eu trago isso, brincar de casinha. Nossa, não, até hoje. Eu quero trabalhar fora, não quero limpar a casa, não. Não quero ficar fazendo serviço de casa. Então, a minha criança ela já estava meio fora ali. Então, eu trago bastante essa parte. Mas eu gosto muito dessa parte de fazer a parte de comida. De comer mesmo, não é de fazer não. É a parte de comer, não é de fazer. Brincadeira, brincadeira meio bruta mesmo, que eu sempre gostei. Apesar dessa carinha, as brincadeiras sempre foram mais brutas nesse sentido. Eu não sei se aí eu tenho um pouco da criança do meu pai, porque... Somos duas meninas em casa, então eu sempre acompanhei meu pai para jogar bola, para fazer as coisas, e acabei pegando um pouco de aceitação, né? A gente vai entrar em outros quesitos, né? A questão da aceitação, apesar de meu pai ser sempre muito presente na minha vida, mas eu era o menininho que ele não teve. Então eu aprontava bastante desse jeito, completamente diferente da minha irmã. Mas eu acho que eu trago de infância essa parte aí, muita lembrança de vó, porque eu aprontava mesmo. Tanto que minha mãe falava assim, meu Deus do céu. Era de aprontar, sabe? De bater bola na casa de vizinho, pular muro, mexer no motor do carro. Era isso que era a minha infância. Tenho eu... Quem olha fala assim, nossa, né? Como assim? Essa carinha, não sei o quê. Não, era bem meio bruto mesmo, né? Era meio bruto ali. E aí, Natália, a gente falou da parte da criança, né, que tá ali com a gente e tudo. E hoje, né, que a gente fala muito da síndrome do Peter Pan. Aquele adulto que não quer largar a infância de jeito nenhum. Como que a gente identifica, o que a gente faz, como que a gente ajuda, o que a gente trabalha aí nessa parte? É bem parecido com aquele personagem realmente, né, o Peter Pan, é aquele que vive no mundo da fantasia, das ilusões, né, e ele fica ali naquela necessidade de ser aquela eterna criança. Então, a necessidade eterna de segurança, de ser visto, de ser reconhecido, de ser acolhido. Então, ele não quer assumir responsabilidades, né, então fica naquele adulto realmente que tem dificuldade. Exemplos assim, do dia a dia, aquele adulto que tem dificuldade em cumprir aí com os compromissos, aquele que não consegue acordar cedo, que marca um horário e não cumpre, e você fala, poxa, mas a gente sabe, né, que existem leis, existem regras, e por isso que a gente consegue viver em uma sociedade, né, mas tirando a parte de punição, mas a gente precisa dessas leis e dessas regras. Agora imagina você trabalhar numa multinacional, por exemplo, e você não conseguir entrar no horário. Você nunca conseguir cumprir as suas obrigações ali referentes ao seu trabalho. Então, em algumas outras atitudes também a gente observa isso, né? É aquele que não consegue se relacionar com as outras pessoas, não consegue nem ouvir aquela pessoa. Né? Então, isso reflete nos casamentos, né? É aquele que vive lá, está num relacionamento, por exemplo, faz uma escolha, ele casa, tem filhos, né? Mas ele não consegue assumir os compromissos aí do dia a dia. A responsabilidade, exatamente. Né? O crescer, muitas vezes. O crescer não significa abandonar a criança. Exato. Mas...
Com o crescer, você assume algumas outras responsabilidades, alguns outros compromissos ali. Não é deixar, é acrescentar, né? E às vezes as pessoas acham que precisa deixar algumas coisas. Você não precisa deixar a criança, você pode trazer ela junto com você. A numerologia, ela identifica esse perfil, isso é uma personalidade, né? Que pode ser momentânea, mas a numerologia, por exemplo, quando eu faço um mapa e tem muitas repetições do número 3 em casas principais, o número 3 ele é a criança, ele é a produção. Número 1 é o pai, número 2 a mãe, número 3 é a criança, que veio do pai e da mãe. Então isso pode representar um período muito próspero e na personalidade esse comportamento mais infantil, às vezes superficial, ou é muito estético e menos profundo. Então tem muitas interpretações, mas em algumas pessoas isso representa uma personalidade infantil. E aí, quando está no mapa, qual é a resposta da numerologia? Eu acho que diferente da resposta da terapia. Você é isso. Isso que a numerologia identifica. Esse é você. E a tua tendência é ser isso. Então você vai ter que fazer um esforço sobre-humano para em algum momento da tua vida você não ser você, porque às vezes a sociedade, a vida exige isso, né? Nós somos muitos dependendo de onde estamos, né? A pessoa de casa não é a mesma do trabalho, e é construir essa ideia no trabalho. Eu não posso ser o eu que me deixa feliz nesse caso, porque ou vá fazer uma área que você vai esbanjar essa criatividade, porque isso também tem uma coisa de criatividade aí, né? Essa coisa infantil é uma brincadeira constante, né? Eu não quero assumir responsabilidade porque, na verdade, eu quero sentir que eu estou brincando e não tenho esse peso. Mas se a pessoa vai para uma área criativa, por exemplo, onde ela joga isso com a responsabilidade do trabalho, mas ela joga isso como uma brincadeira, com prazer, ela vai. Normalmente é isso que eu faço. Você tem que ir para o marketing, você tem que ir para a publicidade, você tem que criar imagens, você tem que colocar, vai ser ator, porque vai ter o peso da responsabilidade. Todo mundo tem, mas tem alguma coisa que vai te dar prazer, e aí isso compensa, porque num mapa desse, se a pessoa traz essa carga pro lado infantil, é muito difícil. Eu já vi alguns morrerem assim, viu? E aí a vida, são os pares, a família que sustenta, que vai levando, mas vai indo e não consegue desenvolver. Eu não sei a Natália, mas nesse ponto, eu acho que aí o correto, né? Aí vamos colocar assim, o que seria adequado é fazer de repente um mapa desse, você se identificar ali e aí você ir pra terapia. Então, porque incrível isso, tá tudo interligado. Te ajuda ali, fala assim, não, ó, então isso aqui é você? Tá, então vamos lá, ó. De repente essa área se aceita, olha pra você, é isso mesmo? Você consegue ver isso aqui em você? Consegue identificar, internalizar? Então, como que a gente pode fazer isso aqui ser legal? Já que ela vamos tirar o seu adulto interior. Eu acho que é isso. Vamos extrair o seu adulto interior. Já que tem essa parte, né, de ela é a criança, ela tem essa personalidade, então vamos fazer ficar legal. Vamos brincar junto. Vamos brincar junto aqui, vamos deixar o negócio menos penoso. Por quê? Se ela tem essa personalidade e eu tirar essa criança dela, eu tô tirando a essência dela. Nesse caso porque é a natureza dela, assim. Ela precisa entender como colocar essa natureza. E aí a gente vai encontrar essas pessoas deprimidas, com crises de ansiedade, síndromes do pânico, cheia de síndrome nas empresas aí. Então, eu acredito assim que seria o ideal, né? Não é o que a gente faz. Não é o que a gente faz, mas seria o ideal, de repente, a pessoa pegar isso dentro da numerologia ali e já vai pra terapia direto, né? Já busca ali um caminho. Né? Porque na realidade a gente tem que negociar, né? Nem tudo aquilo que eu posso, né, é permitido, ou que eu desejo, eu realmente posso realizar aí, né? Então a gente aprende a negociar com as nossas necessidades, mas a gente também enxerga a necessidade do outro. Então a gente olha aí a sociedade, o mundo, né, as outras pessoas. Senão a gente pode ir lá para a caverna e ficar dentro da caverna.
Uma outra característica desse perfil pode-se até extrair esse lado mais responsável, produtivo, mas é uma pessoa que vai ter uma tendência imensa a gastos homéricos superiores às suas receitas, a alguns excessos, que é o lance da criança também, né? Eu não preciso planejar tanto, eu quero fazer, né? Sim, e até porque alguém também tem responsabilidade, ou um pai, ou uma mãe, alguém cuida, alguém resolve. E os adultos de hoje em dia, alguém vai resolver pra mim. Sim. É só deixar acontecer que alguém vai resolver pra mim. Quantos que a gente não encontra por aí? Assume a responsabilidade, eu só tenho que... E a gente vai buscar os prazeres substitutos, né? Pra drenar o desagradável. Então, o copo transborda e a gente tem que buscar os caminhos de facilitação, que é... Então, eu vou comprar, eu vou beber, né? Eu vou comer, eu vou buscar um prazer de alguma forma pra drenar esse desagradável. Né? E quando você tá aí só nessa porção aí, não tem responsabilidade, porque alguém vai resolver. Eu não tenho que me preocupar. Natália, qual o recado que você fala para essas pessoas, os adultos que estão aí, de repente, tentando esconder essa criança dentro do bolso ali, né? E estão entristecendo. Eu vejo muita gente, né, que... tem essa questão da criança querendo gritar lá dentro e eles estão ali escondendo essa criança embaixo da mesa falando, fica quieta, agora não é hora de você falar. Qual que é o conselho que você dá para eles? Olha, primeiro é realmente acolher essa criança, né? Reconhecer que ela existe, que ela está ali, ela faz parte de você. Então não brigue com essa criança, acolha, mas também olhe com muito amor. Porque muitas vezes a gente olha julgando. Né? Então fala, não pode, não devo, né? Não quero. Então olha com amor e com carinho, acolhe essa criança e introduz ela aos poucos no seu dia a dia. A gente não precisa olhar para o passado e aceitar e concordar com tudo que foi feito. Mas a gente tem que olhar com, né, o olhar do adulto e dizer, ok, isso aconteceu, eu tive traumas, eu tive faltas, eu tive problemas, né? Eu queria que fosse diferente. Mas e daqui para frente, o que eu vou fazer? Eu vou ficar na porção do olhar da criança ferida lá, né? Ou na falta? Ou eu vou olhar realmente com o adulto, pegar a mão dessa minha criança e falar, agora eu cuido de você. Vem comigo que eu dou conta. Olha no que você se transformou. Isso que você colocou é bem interessante dentro da hipnose. Quando a gente vai buscar alguns traumas das crianças, né? Que teve na fase infantil, a gente volta... naquela fase, fala, olha, aí a pessoa vem e traz a informação do que ela viu, que trouxe o trauma. Volta, olha de novo, olha com mais atenção, volta, o que você viu agora? Volta de novo, até ela identificar que aquele trauma realmente não era tudo isso. Foi aquele momento, foi aquela visão de momento, e ali ela vai ressignificar aquele momento para eliminar o trauma. Então, é bacana, porque quando você está ali na tua fase de criança, você analisa as coisas de uma maneira. Quando você vai voltando ali, você vai pegando outros detalhezinhos. É a mesma coisa ler um livro, né? Pela segunda, terceira, quarta vez, você fala assim, nossa, eu não tinha prestado atenção nisso. Ou passar no mesmo lugar, ir para um lugar que você foi quando é criança. Já aconteceu isso, eu acho que com vocês, com certeza. Quando eu vou para um lugar que eu fui quando era criança, e eu vou de novo, eu fico, nossa, mas parecia ser maior. Era diferente. Era mais colorido. Mas é só isso agora? É o que o adulto faz. Eu acho que esse é o que o adulto faz com a gente. A gente volta, a gente se frustra, né? A gente fala assim, nossa, mas parecia tudo tão grande. Porque tinha a memória tinha um encanto diferente naquilo, né? Sim. Então, pessoal, vamos aí resgatar essa criança, vamos acolher ela, olhar com carinho, né? Dar um colo ali para ela, entender que a gente não colocou ela dentro da gavetinha e vamos esquecer ali no cantinho, ela caminha ali com a gente o tempo todo. E quanto mais a gente abraçar ela, quanto mais a gente colher, mais de bem com o nosso hoje, né? A gente vai conseguir estar caminhando ali. Então, quero agorecer, não sei se eu acho colocar mais alguma coisa, Jorge? Não, acho que
incrível, foi muito bom. Agradecer a Natália. Natália, quer passar pro pessoal o seu contato? Natália é psicanalista, auxilia muita gente. Tá com a tua criança perdida aí, ó, ela ajuda. Bora olhar para essa criança. Eu agradeço a oportunidade. Então é exatamente isso, é olhar, às vezes tirar essa criança de dentro do casulo, né? E deixá-la voar, deixá-la realmente sair livre por aí, né? Mas com responsabilidade, hein, pessoal? Mas enfim, gratidão pela oportunidade. Eu vou passar o meu contato, vou deixar aqui o meu WhatsApp, o DDD é 19981608160 novamente. Gratidão. Gratidão, Natália. Gratidão, Jorge. Gratidão, Tati, por estar permitindo eu ocupar esse espaço mais uma vez. Natália, que lindo. Foi lindo ter essa conversa. Ai, eu que agradeço. Conversa tá aqui, Então, pessoal, permita aí essa criança sair dentro desse casulo. Muitas mudanças, muita metamorfose da nossa vida não acontece porque a gente tá abafando ali nossa criança, né? A gente tá escondendo ela. Então, deixa essa criança arrebentar esse casulo, meter o pé nele e sair voando aí. Gratidão a todos e até o nosso próximo encontro. Até. Até.